Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre É um tema cabuloso relacionamento com autistas. e com TDAH. No caso, o nosso relacionamento. Vamos lá. Complicado. Antes de mais nada, como foi pra você saber do meu diagnóstico? Pra mim, de uma certa forma, foi um divisor de Na água. verdade, Tô falando a verdade. Quer que eu você fale a verdade? duvidou? Se eu duvidei, Quando eu comecei a desconfiar? acho que no comecinho eu tava, será mesmo? Será que você não tava vendo muita coisa de autismo e, sabe, a questão das redes sociais e o Family on Board? Então eu falei, será que você não tá indo muito a fundo, muito mais do que você deveria ou precisaria ir? Não falando mal, não tô duvidando, mas é que é uma questão normal. Eu me levantei, será? Questionou. Não, um pouco, não de você. Mas não que eu questionei, mas assim, aquela na cabeça, será mesmo? Será? Porque você. Até eu fiquei assim. E porque você justamente, né, no espectro do autismo, né, a gente sabe que você, onde você tá no espectro, Muito diferente do da Sam. isso, e você passou anos e anos fazendo masking, né, e então, não que eu tenha duvidado, again, não quero criar nenhum problema, viu, aqui, conjugal, mas só foi isso, acho que foi só, tipo, realmente então corra atrás. Mas como que você sentiu quando eu te contei que... Aí, como eu falei, foi o divisor de águas. Aí começou muita coisa a fazer muito mais sentido, né? Principalmente se você hoje olhar assim, ver que a grande maioria das brigas, assim, que tinha razão no final das contas era eu, né? Right. Eu nunca tenho razão nas brigas. Mesmo antes do diagnóstico, agora depois ainda piorou. Mas, não, brincadeira. Mas eu acho que foi um divisor de águas mesmo. Foi quando eu comecei a entender melhor muitas coisas que a gente passava com o casal. Acho que também foi uma maneira de entender o teu passado, entender a tua infância, adolescência e... Enfim, pra mim foi um grande divisor de águas, assim, foi pra você que eu sei. Mas acho que pra mim, como esposo, foi justamente isso. Saber entender e poder te ajudar um pouco mais. Você conseguiu... Você acha que você começou a me olhar com outros olhos, tipo... Olhos caridosos, Não, tipo assim, de amor. ela é autista, ela precisa de ajuda. Você mudou alguma coisa assim? Não, na questão de ajuda? Não. Eu acho que porque você é bem inteirado desse meio, né? Então, eu não achei que você precisava de ajuda em questões do autismo por si só, porque eu sabia que você correria atrás, e como que você tem feito todas as terapias e tudo. Mas eu acho que foi mais a questão de suporte mesmo. Eu acho que, né, a minha ajuda acho que seria muito limitada, entendeu? Então eu falei, poxa, então eu vou fazer a mesma coisa mais ou menos como eu fiz com a Summer, né, do diagnóstico dela. Vou atrás e vou te deixar, né, dar o suporte necessário. Claro que você é uma pessoa muito mais envolvida, eu imagino, e eu acho que também poderia ser até um pouco mais com você, mas olhando hoje, eu acho que eu fiz a coisa certa, dar o suporte e deixar você correr atrás, porque você já tinha todos os recursos, já sabia com quem falar, com quem não falar, aquele tipo de coisa. E tanto é que, tipo, o Marcel foi uma das únicas pessoas, né, claro, que sabia que eu ia atrás do meu diagnóstico, porque eu não queria ouvir de ninguém coisa tipo, você é louca, claro que não, todo mundo é autista, eu não queria ouvir nada dessas coisas, não queria que ninguém me desanimasse. Então, eu fui meio que na surdina atrás. E você correu por muito tempo também atrás disso, né? Eu sei. Então foi isso. Foi basicamente uma busca tua que, apesar de, como eu falei, não que eu tinha duvidado nem nada, mas eu falei assim, não, se for mesmo, então vai atrás e vai até o fim. Até descobrir se era ou não. E o que você acha que fez mais sentido, tipo, em relação a mim, quando eu recebi o diagnóstico? Que mais sentido do tipo de... Tipo assim, então isso. aquele negócio, né? Sempre se achando a pessoa que nunca tá errada nas brigas. Nada a ver. O pessoal vai achar que você tá falando sério. Não, tô brincando. Não, é verdade também. É 50-50, 50-50. Tô brincando. Mas olha, eu acho que olhando hoje e vendo, eu acho que era mais a rigidez em questão de planos, né? Então, muitas vezes você já causou alguns problemas, umas brigas, desentendimentos. Mas
muitas vezes, com o meu TDAH, assim, eu viajo, assim, de uma maneira descomunal, entendeu? E planejamento não é comigo, at all. Aí eu sou extremamente sistemática, eu gosto tudo organizado, pensado, no antes, no depois, no durante. Totalmente, assim, os opostos, assim, né? Tudo que a Vale tem de rigidez de horários e de mudanças, coisas, eu sou completamente diferente. Eu me adapto muito fácil, mas porque também às vezes eu esqueço que eu tinha planejado, enfim. Uhum. Mas acho que foi isso. Acho que começou a ter sentido. Então todas aquelas vezes que você não conseguia entender, não gostava que mudasse os planos. Porque, tipo assim, gente, a gente fazia um planejamento no final de semana, a gente vai no lugar X, no restaurante tal, todo bonitinho, e eu sou do tipo que eu chego no carro e falei assim, por que a gente não vai para aquele outro lugar, né? Tipo, coisa de, né? Bem de TDAH, né? Eu falei, nossa, mas e aquele outro lugar? E começava a dar umas piradas assim, e isso muitas vezes Me deixava muito nervosa. Hoje em dia, eu acho que quando você fala dessas mudanças assim, repentinas. repentinas, como eu já sei do seu TDAH, como eu já sei do meu autismo, eu lido muito melhor agora, sabendo, do que antes. É. E outra coisa também que eu faço muito, eu acho que isso te deixava muito nervosa também, era a questão de planejamento de viagem, né? Você gosta de tudo planejadinho, né? Vai bem assim, ó, determina sistemático os horários e vai no tal lugar, que não sei o quê. Eu planejo quase que no dia que eu tô lá, entendeu? Tipo, eu não sou de ficar, mas tem uns planejamentos, basicamente, para as coisas poderem, né, encaixar, mas eu não sou de colocar no horário X, no segundo Y, eu vou meio que vou com a barriga, e vou indo, o que tô gostando no dia. Então, eu tenho muito lado flexível da coisa, enquanto ela é muito rígida. Mas eu acho que isso ajuda muito a gente. Nós dois, a gente acaba um acaba equilibrando o outro. Os opostos se Porque, atraem, né? Então, porque, por exemplo, digamos, eu sou muito tímida, né? Então, eu morro de vergonha de falar com as outras pessoas, principalmente com quem eu não conheço, falar no telefone, todas essas coisas, né, que a gente sempre cita. E o Marcelo não, ele já é o oposto. Então, quando a gente sai, por exemplo, para passear numa viagem, é o Marcel que me puxa nesse sentido. Então, ele vai falar com as pessoas e as pessoas vêm falar comigo. Então, eu meio que vou na vibe e tal, vai na onda. na onda. E ao mesmo tempo, quando ele tá muito, sei lá, desorganizado em alguma coisa, eu vou lá e, ó, puxo ele para um pouco mais pra organização. Então, querendo ou não, a gente meio que vai se Dá um jeito, né? adaptando aí. Qualquer brasileiro, a gente dá um Não é jeitinho, fácil, mas a gente vai. A vida é cheia de aventuras. Então, mas é exatamente isso. Então, você fica nervosa com algumas coisas, do meu extremo TDAH, e ainda vai ficar nervosa, e eu fico nervoso com umas coisas que ela é muito rígida, é difícil pra mim, né? Pra às vezes eu entender o porquê. Tipo, na minha cabeça não convém como, pera lá, mas você não pode mudar o plano no meio do caminho? Pra mim pode. Veio na minha cabeça, pra que mudar o plano no meio do caminho? Querendo ou não, relacionamento em geral já é difícil, né? Você tá convivendo com uma pessoa que é diferente de você. Não, é perfeito. Já mais ainda no autismo, no TDAH ou qualquer outra condição, você tem que... por isso que é importante, gente, o diagnóstico, mesmo na fase adulta. O fato de você poder se entender e entender o outro, saber explicar e verbalizar, porque antes do meu diagnóstico, eu pensava... Sabia, né? Tipo, eu pensava, digamos assim, eu tava com um problema que eu precisava resolver e eu não conseguia falar pra ele, eu não conseguia me expressar. Então, muitas vezes, eu tinha que escrever. Eu conseguia escrever, me expressar um pouco melhor escrevendo. Então, se a gente for dar uma olhada ali, a gente tem um monte de conversa no WhatsApp, no Face, porque tipo, uns textos enormes. Assim, Nem sei se ele lia, né, por causa do TDAH, se ele lia tudo. Claro que não. Mas era a maneira que eu conseguia me expressar e colocar tudo que eu tava sentindo pra fora. Eu vi até foi alguém falando hoje, vi um vídeo no Instagram, que acho que a pessoa tava falando assim, olha, tem muito TDAH que vai escutar 25% daquilo que você tá falando, e desses 25% ele vai entender e reter 5% muitas vezes, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas pensam, mas eu falei aquela coisa e você não escutou, não é que é isso, que às vezes nem tá prestando atenção mesmo, tipo, a cabeça tá lá em outro lugar. Então, mas pra você isso é difícil, né? Isso te traz um pouco de nervosismo, porque eu sou muito desligado com essas questões. E tanto é que, por exemplo, eu sei que quando eu preciso mandar uma mensagem pra você, eu
preciso mandar em partes. É, Eu nunca você mando manda em assim, partes. direto. Manda em partes, liga pra ver se eu recebi e manda mensagem e Presta áudio. atenção, leia tudo. Então ela manda em 3 fases, né? Assim, pra ver se eu realmente vi. E falando um pouco mais em relação a relacionamento, uma coisa que ajuda também a gente ter em relação ao diagnóstico, autismo, TDAH ou qualquer outra situação, diferença, é a gente poder conversar um com o outro. A gente precisa dialogar, precisa conversar. Nem sempre é algo fácil. Na verdade, a gente já passou por muita dificuldade de comunicação mesmo, porque às vezes eu falo uma coisa, ele entende outra, às vezes ele fala uma coisa, eu não entendo nada que ele tá falando, e aí. O problema não é meu entendimento, é que você falou coisa errada desde o começo. Gente, vocês não acreditem nessas brincadeirinhas dele. Não, mas eu te falei, Lu, a questão não é porque a gente já tá filtrando tanta coisa na cabeça e a nossa cabeça tá tão a mil do TDAH que é difícil a gente estar concentrando naquela parte específica, entendeu? Então não é porque a gente faz por mal, é porque justamente que a nossa cabeça tá a mil, entendeu? Então a gente filtra muita coisa já, então é difícil pra gente estar com essa, né, e com mais informações pra gente acaba até piorando, mas E eu gosto de ilustrar o seguinte, tipo, a nossa cabeça, por exemplo, você vai pensando de um jeito. Vamos pensar uma minhoquinha aqui subindo. Eu vou pensando de um jeito. Às vezes, as nossas minhoquinhas vão se encontrar, mas às vezes não. A gente vai estar cada um pensando uma coisa totalmente oposta. Então, às vezes a gente tá discutindo ali, sei lá, eu tô brava, você me manda mensagem, ou você me liga, nossa, por que que você tá falando brava comigo? Daí eu falo, não, mas eu não tô brava. Não, mas parece que você tá brava. Eu, não, lê a mensagem com tom bonzinho. mas aí vem a questão do entendimento, né? A pessoa, será que eu escolhi entender daquela maneira? Então, por isso que é importante a gente sempre ter qualquer tipo sei lá, desavença, o que for. Acho que a gente sempre tem que dar um passo atrás e ver realmente se a gente está indo da maneira correta, porque pode ser que o entendimento, né, foi errado, foi equivocado no começo e causou tudo aquilo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse é um assunto que vale uma parte 2, parte 3. Enfim, coloca aí nos comentários se vocês gostariam de ouvir um pouquinho mais a gente falando sobre isso. Se inscrevam no nosso canal, curta esse vídeo e até a próxima. Valeu, tchau.